Olá, querido amigo, querida amiga que nos acompanha aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo. Eu quero já de início agradecer a todos aqueles que estão comentando, compartilhando este material. Estamos crescendo cada vez mais para a honra e glória de Deus, mais pessoas estão sendo alcançadas com a verdade para este tempo. Então, muito obrigado pela sua participação e durante este estudo, deixe seus comentários, sua participação, seus pedidos e agradecimentos. Temos orado também aqui no IAG por esses pedidos e agradecimentos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós. Já de início, eu quero falar para você também acessar o IAG Hispano. Temos um canal dedicado para este público de fala hispana. Então, se você quiser acessar também, temos como parceria aqui do IAG, o canal Tempo de Semear, que está sendo coordenado, dirigido pelo Kleber, que estava aqui a princípio no Lições para a Eternidade. Então entra lá no canal, eles estão falando bastante sobre vida no campo, sobre agricultura. Dá uma força também para o canal Tempo de Semear, uma grande bênção. E nós estamos avançando com Lições para a Eternidade, espero que esteja sendo na sua vida uma grande bênção em nome de Jesus. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui comigo, um grande amigo que nesta caminhada cristã Deus me deu, Pastor Ospino. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pastor Ospino já é de casa praticamente aqui do IAG, participou de diversos congressos, participará também de um congresso agora em abril, a partir do dia 9 até o dia 13, com a presença também do Joshua White, que trabalha na área de educação da verdadeira educação, e a presença também do pastor Ospino, está dando aula aqui na Escola Missionária, está conosco aqui. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, muito obrigado. Para nós é muito prazeroso acompanhar vocês aqui no IAG. A minha família e eu amamos IAG, e estar com vocês aqui na Lições para a Eternidade é também um privilégio. Amém. E o senhor tem um canal? Fala um pouquinho para nós também. Também. Uhum. Fazemos a lição de Escola Sabatina todas as semanas, e você pode nos encontrar no canal de YouTube chamado Preach Manuel. Manuel Ospino, onde a gente faz a lição, graças a Deus, e Deus tem ajudado a gente a crescer pouco a pouco, mas agora estamos tentando fazer também a lição agora em português, como o pastor Benjamin. O pastor Ospino é de fala hispana, fala muito bem inglês também, está se esforçando cada vez mais para falar o português. Muito obrigado pela sua presença, pastor Ospino. Louvado seja Deus. Quem vos fala, Benjamin Prado, sou pastor aqui no IAG, e muitas pessoas têm perguntado, pastor, o que é o IAG? O IAG significa Instituto de Agricultura e Evangelismo. Estamos situados no sul de Minas, Capitólio. Somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista Sétimo Dia, somos Adventistas Sétimo Dia, amamos a igreja, amamos a verdade que esta igreja prega também. E aqui nós temos algumas frentes de trabalho. Nós trabalhamos na área de formação missionária, temos uma escola missionária atualmente com 30 alunos. Se você quiser participar, entre em contato conosco. Trabalhamos também muito forte na parte de agricultura, na parte gráfica também, tanto que sempre eu apresento materiais aqui para vocês. E também, em breve, teremos uma clínica chamada Tranquilamente. Será uma clínica mais relacionada a tratamentos de ordem emocional. Maravilhoso. E será uma grande bênção, sem dúvidas, na vida de milhares de pessoas. Vamos dar início, então, na última lição deste trimestre, que tem como título O Amor é o Cumprimento da Lei. Essa lição foi uma bênção, o amor e a justiça de Deus. Louvado seja o Senhor pela vida aqui do autor, que trouxe essa temática tão relevante para os nossos dias, trazendo a temática também do grande conflito. Antes de darmos início na leitura, na recapitulação, vamos fazer uma oração, pastor? Com certeza. Nos dirige em oração neste momento, vamos falar com o Senhor. Bom. Nosso Pai Celestial, agora que a gente vai pesquisar a Tua Palavra, nós te pedimos que as nossas mentes e corações sejam dirigidos para toda a verdade que é em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém, Senhor, graças a Deus. Então, como eu disse, o título é O Amor é o Cumprimento da Lei.
É uma frase que foi extraída de Romanos 13:8, que é o verso para memorizar, que diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pastor, é possível desassociar o amor da lei? É possível desassociar ou ambos andam em conjunto? Bom, é possível fazer essa dissociação, mas você só vai ficar com legalismo. Vai ficar com, por exemplo, você pode tentar obedecer à lei com uma motivação diferente do amor. Você pode tentar obedecer à lei, por exemplo, porque se você não obedece, vai pagar uma multa, um ticket, né? Por exemplo. Mas a verdadeira obediência sempre vai vir do amor. Sempre. Eu lembro uma citação do Ellen White, que fica no Desejado de Todas as Nações, onde ela fala que a verdadeira obediência vem do coração. A obediência de Cristo vinha do coração de Cristo. Então, o que Deus quer fazer conosco é a mesma coisa que aconteceu no coração de Jesus, para que nós podamos dizer, finalmente, ou fazer a tua vontade. Deus, tem me agradado e a tua lei está no meio do meu coração. Amém. Então, é possível você tentar obedecer por diferentes motivações, mas a verdadeira motivação que leva à verdadeira obediência é o amor, como fala Romanos, o amor de Deus que tem sido derramado no coração pelo Espírito Santo. Amém. Então, é possível, mas viveremos uma religião tanto quanto farisaica. Nós não ficaria mais como verdadeira obediência. Não seria jamais verdadeira obediência. Então esse ponto é interessante, a gente vai trabalhar mais sobre a questão da motivação a obedecer. E a lei é um transcrito do caráter de Deus. Se Deus é amor, a lei também é amor. Então é impossível verdadeiramente desassociar a lei do amor. Ambas, como diz aqui o próprio autor, né? Nas Escrituras, o amor e a lei andam juntos. Se o amor é de fato o cumprimento da lei, então jamais devemos pensar na lei de uma forma separada do amor ou pensar no amor de uma forma que esteja desligada da lei. Então nós devemos olhar para a lei de Deus, os 10 mandamentos, que traz muito não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva. É a manifestação do amor de Deus para conosco. Com certeza. Olha, na forma verbal hebraica que tem sido usada para escrever os 10 mandamentos, é uma forma verbal no hebraico chamada imperfeito verbal. E por isso, como é uma forma imperfeita do verbo, ela pode ser traduzida no tempo futuro. Então, você pode tomar os 10 mandamentos também como 10 promessas. Olha, quando você vai para Salmos, no livro de Salmos, eu posso lembrar um texto bíblico no livro de Salmo 81. Salmo 81. Que fala? Você pode ler. O seu português é melhor que o meu. Sim, a partir do versículo 1. Versículo número 8. Até versículo número 9. Diz: Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Então, nota aqui. Se o povo ouve, se o povo escuta o Senhor, o que é o que o Senhor promete aqui? Não haverá entre eles Deus estranho. É uma promessa. É uma promessa. Então, quando você olha para a lei de Deus como uma promessa que ele faz, o que a gente tem que fazer? Escutar, mas ouvir com quê? Com fé. Ouvir e compreender
que aquele Deus que está falando a sua lei tem poder na sua palavra para fazer em nós aquilo que ele está falando. Amém. Uma promessa. Amém. Coisa linda. Como fala Ellen White nas parábolas de Jesus, a palavra de Deus leva o poder, a vida mesma de Deus para que aquilo que ele está falando possa se cumprir em nós. Amém. Então é aquilo que a gente entende como promessas habilitadoras. Com Ele certeza. promete e te habilita a praticar, cumprir aquilo que ele está te indicando e ensinando. Com certeza. Eu lembro também, por exemplo, lembra aquela história onde Jesus vai sanar um paralítico? Uhum. João 5. Ele veio para o paralítico e falou: quer ser sanado? Sim, sim, curado. Curado? Levante-se. Mas olha, por que não ajudá-lo a levantar? Por que dar-lhe um mandamento para sanar? Porque a palavra de Deus é habilitadora para que aquele que creia na palavra possa essa palavra se cumprir na sua vida. Então ele deveria ouvir com fé, Com fé. crendo no poder da palavra, mesmo as pernas não indicando que poderiam Isso. suster o corpo, ele fez a força e a palavra o habilitou. Uhum. Ele acreditou que aquela palavra era habilitadora e quando ele acreditou na palavra, Deus deu o cumprimento. Que coisa linda. Então imagina olharmos agora para a lei de Deus, não de uma forma negativa, mas positiva, promessas habilitadoras. Uma promessa. Então é o que o livro de Provérbios traz também, que a lei de Deus é um muro de proteção ao nosso redor. É. A lei de Deus, ela não é... O Salmo 119 também, a lei de Deus, ela nos protege. Nos protege do quê? Da culpa, do sofrimento, do pecado, da morte, das mazelas que o pecado traz. Então, a lei é uma manifestação do amor de Deus para conosco e louvado seja Deus por isso. Vamos aí para a lição de domingo. Eu acredito que já foi bem introduzida essa lição, que vem falando o título aqui, A Lei do Amor. E o autor apresenta que, mesmo antes de Êxodo 20, a lei já existia. Já existia no Éden, já existia lá no céu. Como que a gente pode entender? Como assim a lei já existia antes de Êxodo 20? Como que a gente pode entender essa temática? Bom, quando você olha para Romanos, capítulo número 2, versos 14 ao 16, todas as pessoas do mundo, a razão por a qual todas as pessoas podem ser julgadas é porque tem uma forma de conhecer aquilo que é bom, aquilo que não é bom, pelo razonamento da cada consciência. Uhum. Então, cada consciência humana tem como se for um vestígio, uma mostra da obra, da existência, da lei moral em nossas mentes. Uhum. Então, por isso, quando a lei dos 10 mandamentos foi dada no Sinai, foi dada precisamente porque tinha um povo que depois da escravidão em Egito, Uhum. tinha esquecido muitas coisas de seus princípios, dos princípios da lei. Uhum. Mas a lei, por exemplo, você pode ver, por exemplo, Abraão foi fiel em guardar a sua casa em pós dos mandamentos do Senhor. Tanto que Gênesis fala isso, que Também. Abraão guardou a lei, os estatutos, os juízos, mas que lei se ela veio só com Moisés? Então, é possível concluir que a lei tinha existido como uma forma de razonamento moral na consciência humana e também é possível concluir que se Abraão, por exemplo, guardou a sua casa em pós da lei, dos mandamentos de Deus, então tinha uma forma já de lei, de conhecimento oral, Exato. da lei, dos preceitos do Uma Senhor tradição oral dentro do antes povo de do Deus. Sinai. Aham. Uhum. De maneira que o que vai acontecer no Sinai é uma forma de Deus de falar demais aquilo que já existia.
Deus vai explicar com maior detalhes aquilo que já era, mas agora precisava se explicar mais para um povo que vinha saindo da escravidão. Isso é importante a gente comentar e trabalhar bem, porque muitas vezes fica uma dúvida na sua mente, na nossa mente a respeito da eternidade da lei. Os princípios da lei são eternos, porque se não existia lei no céu, e o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4, como que Lúcifer poderia ter se tornado Satanás se não havia lei? Porque se não existe lei, não existe pecado. Com certeza. Que pecado que Adão e Eva teriam cometido no Jardim do Éden se não tivesse lei? Porque se não tem lei, não tem pecado. Então o fato do pecado ter começado no céu, Adão e Eva caírem em pecado, significa que existiam princípios eternos, a lei de Deus que é eterna, que é a lei do amor, e a expressão da lei é o amor, o principal princípio da lei, já existia antes do Sinai. Agora, o que o pastor Ospino bem explicou é que no Sinai, preceitos em relação aos princípios foram expostos, Deus ampliou. É o que Paulo fala lá em Gálatas 3,19, acho que vale a pena ler. Sim, vamos ler lá, pastor? Paulo fala e elabora esse raciocínio aqui em Gálatas 3,19, que a lei foi dada no Sinai naquelas palavras, naquelas letras, se ajustando à nossa condição de pecado. Porque imagina, será que existia uma lei lá no céu antes do pecado existir? Não matarás? Não adulterarás? Não faria nem sentido. Não farás para ti imagem de escultura. Honra teu pai e tua mãe. Essas palavras expressam princípios eternos, mas a letra da lei lá no Sinai, ela se adapta à nossa realidade de um mundo de pecado. Mas os princípios são eternos. Gálatas 3,19 diz o quê? Diz, logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Agora, eu quero falar uma coisa aqui. A palavra ordenada, em português, é uma tradução da palavra grega prostíthemi. Aquela palavra prostíthemi, no idioma grego, também se encontra, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo número 12, verso 19. E olha a tradução da palavra. Este verso aqui é muito importante. Por quê? Porque está falando no mesmo contexto do Sinai. No mesmo contexto do Sinai. E fala, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Essa expressão, falasse mais, é a tradução do verbo prostíthemi que aparece aqui em Gálatas 3, verso 19. Então, como ordenada. Então, uma melhor tradução poderia ser foi adicionada, foi acrescentada. A lei, os princípios, como você estava falando, os princípios da lei já existentes foram explicados demais, foram falados demais, foram detalhados. É como se Deus quisesse tornar o seu povo indesculpável em relação à sua vontade. Eu vou explicar, é igual a gente usa a expressão, eu estou precisando desenhar para você me entender. É mais ou menos assim, eu vou desenhar para vocês me entenderem aqui. Ele esmiuça, adiciona, amplia para que a vontade dele ficasse expressa. E olha só que coisa interessante, o autor fala isso. A comparação com os deuses pagãos, porque os pagãos ficavam assim se questionando como agradar aquele Deus, qual que era a vontade daquele Deus. Mas o nosso Deus, que é o Deus único e verdadeiro, ele expressa a sua vontade para conosco, e a sua vontade é o amor, é sempre o melhor para nós, de uma maneira tão clara que você não precisa ficar perdido assim. Qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer? O que Deus não quer? Então a lei ela é tão clara em relação à vontade de Deus, expressa toda a vontade de Deus e o caráter de Deus, para que todos nós fiquemos então indesculpáveis em relação ao que Deus quer. E é uma bênção. Agora, o que eu acho uma maravilha do Sinai é que desde as mesmas escrituras, por exemplo, você acha no Gálatas 3, 22, que o propósito da entrega da lei no Sinai
não foi parar com o pecado. Por quê? Porque a lei não pode parar por si sola o pecado. Sim. A lei só consegue mostrar a realidade do pecado. Uhum. Mas o propósito, por exemplo, no verso 22, fala: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Uhum. Para quê? Para que, como você estava falando, ninguém ficasse desculpado agora frente à lei. Uhum. E é muito interessante que no mesmo lugar onde o povo conheceu a lei explicada demais, falada demais, no mesmo lugar, todo o povo ficou fazendo idolatria no bezerro, no boi de ouro. Sim, do bezerro de ouro. Uhum. Uma coisa muito, muito interessante. A mesma coisa acontece, por exemplo, em Romanos 7, quando o apóstolo Paulo fala sobre o conhecimento da dimensão espiritual da lei. Uhum. Quando ele conheceu quão abarcante é a lei, ele falou: eu descobri que o pecado reviveu e eu morri. E eu morri. Então, a lei não foi dada para nos enorgulhecer, encher de orgulho, de eu vou guardar tudo. Não, a lei mostra a minha debilidade, a realidade que eu preciso de ajuda de Deus para guardar, para obedecer à lei. Amém, louvado seja Deus. A gente vai na lição de segunda-feira entrar nesse comentário do pastor Ospino, porque eu acredito que é o coração da lição dessa semana. Então já aproveita aí, deixa seu like, compartilha esse material que eu acredito que no final será assim preciosíssimo. Você com certeza terá um material aí bom de estudo dessa temática. Então, só finalizando aqui a lição de domingo, eu tenho um texto, é um texto um pouco longo, está no História da Redenção, página 145. A paginação eu acredito que é do aplicativo, mas diz assim, ó: a lei de Deus existia antes de o homem ser criado. Os anjos eram governados por ela. Satanás caiu porque transgrediu os princípios do governo de Deus. Prestem atenção na palavra princípios. Depois que Adão e Eva foram criados, Deus os fez conhecer sua lei. Qual lei? Os princípios, principalmente o amor. Ela não estava escrita, mas foi-lhes relatada por Jeová. Após o pecado e a queda de Adão, coisa alguma foi tirada da lei de Deus. Os princípios dos 10 mandamentos existiam antes da queda e eram de caráter apropriado à condição de uma santa ordem de seres. Ou seja, a letra, a expressão dos princípios era diferente, mas os princípios são eternos. Depois da queda, os princípios desses preceitos não foram mudados, mas foram dados preceitos adicionais, é o que o pastor bem comentou de Gálatas 3,19, que viessem ao encontro do homem em seu estado decaído. Se a lei de Deus não tivesse sido transgredida, jamais teria havido morte, nem teriam sido necessários preceitos adicionais para se ajustarem à decaída condição humana. História da Redenção, página 145. Esse texto é muito claro a respeito disso. E a lei, sendo 2 tábuas, né? 4 primeiros mandamentos, o relacionamento de Deus para com as suas criaturas. Na segunda tábua, 6 mandamentos, o relacionamento entre as criaturas. Que tipo de relacionamento é esse? O relacionamento que é o amor. E aqui no texto da própria lição traz o diálogo, né? Daquele escriba, daquele mestre da lei com Jesus. Jesus resume a lei de que forma, pastor? A mesma coisa que já tinha sido a lei antes do Sinai. É o princípio do amor a Deus e o amor ao próximo. E o amor, sendo que é a essência da lei, também vem a ser a motivação para a obediência da lei. Uhum. É uma maravilha. E por isso é que a gente tem que lembrar, por exemplo, no mesmo lugar que o povo conheceu a lei, o povo conheceu a necessidade de um Salvador. Uhum. A necessidade de um Salvador para quê? Não para nos exentuar da obediência da lei, mas para vivificar a gente
para nós poder obedecer. Onde fala isso? Por exemplo, no mesmo livro de Gálatas, capítulo 3, verso 21, olha que interessante, fala assim: logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, então... Ou dar vida à lei, se existisse uma lei que pudesse dar vida... Então, a lei não pode vivificar, mas mostra que você precisa ser vivificado para poder obedecer. E a mesma coisa que vai acontecer com Pablo no Romanos capítulo número 7. Ele encontra que é muito débil, muito fraco para a obediência à lei, para obedecer à lei, mas haja no capítulo 8 que o Espírito pode vivificar para dar morte às obras da carne. Então, o Espírito vai vivificar para guardar a lei, de maneira que a lei vai cumprir a sua justiça em nós. Amém. Esse comentário é tão precioso porque isso já evidencia o que a lição trabalha, que não tem como apresentar a lei desassociada do evangelho e nem tem como apresentar o verdadeiro evangelho desassociado da lei. Ambas precisam caminhar em conjunto, tanto a lei como o amor, porque a lei é uma expressão do amor de Deus por nós, é um transcrito do caráter de Deus, e se Deus é amor, a lei é amor. E também o evangelho não tem como ser apresentado de uma maneira correta sem apresentar corretamente a lei. E aí vem o ponto final da lição de domingo, que muitos querem argumentar assim: não, é só amar a Deus e ao próximo, a lei não é necessária. Mas esse argumento ele é tão contraditório, ele é tão ilógico, ele é tão paradoxal, vamos dizer assim, e não tem sustentação bíblica nenhuma, porque se a lei é uma lei de amor, se a lei expressa amor a Deus e ao próximo, como que eu posso amar na transgressão da lei? Como que eu posso amar e pecar ao mesmo tempo? Não tem como. Ou seja, se eu vivo uma vida de pecado, eu não estou vivendo uma vida de amor a Deus e ao próximo. Correto, pastor? Correto. Não tem como. E olha, se a lei é uma lei que vem do amor, então o que a lei está ensinando para nós é como uma pessoa que ama por meio ou mediante atos concretos. Como amar ao próximo? Bom, você não vai tirar o que não é seu. Você não vai mentir, não cobiça o que não é seu. Bom, isso é Deus ensinando a gente como amar. Mas se você fala, não, eu preciso só amar. Então você está acreditando que você pode encontrar uma melhor forma de amar que aquela que é ensinada por Deus. Você pode amar e é livre para amar como você acha. Então você está colocando o eu a sua vontade acima da revelação. Misericórdia. E assim não pode ser. Né? Não. E a lição de segunda vem trazendo essa temática da lei é santa, justa e boa, que é o texto lá de Romanos 7. E eu queria falar, vamos ampliar aqueles comentários que o senhor fez, pastor, sobre os propósitos da lei. Porque eu acho muito interessante essa temática, isso tem que ficar muito claro na nossa mente, o porquê Deus deu a lei para o seu povo naquele contexto do Sinai. Quais são os propósitos da lei? A lei pode justificar? A lei pode dar vida? Quais são os propósitos da lei? Eu acredito que essa é a temática aqui. O que a gente pode falar sobre isso? Eu acho de uma maneira mais ampla. Sim, eu acho que a resposta já ficava no Gálatas 3, verso 22. 22. Fala o verso 22. Mas a escritura aqui é um sinônimo, tem essa palavra em português? Sinônimo da palavra lei. A escritura e lei são términos sinônimos aqui no Gálatas 3. Agora fala. Mas
Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Então, a entrega da lei é para mostrar que todo o povo já tinha quebrantado ela antes de receber. Uhum. Para quê? Para que ninguém ficara com desculpa diante de Deus. Então, no mesmo lugar que a gente conheceu o pecado, a realidade terrível do pecado no Sinai, a gente iria conhecer a necessidade de um Salvador que pudesse vivificar para que a justiça da lei se cumprisse em eles. Uhum. Então, a mesma coisa acontece em Romanos 7. Em Romanos 7, quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, eu sou muito fraco, eu sou carnal, vendido ao pecado. Pergunta. A primeira coisa que a gente tem que aclarar aqui, de plano, de uma vez, ele está falando sobre sua condição ao nascer? Durante o nascimento? Não. Ele não está falando de sua humanidade na condição que ele trouxe ao nascer. Não. Ele está falando sobre a condição humana quando conheceu a lei. Quando ele se conheceu a si mesmo, depois de ter conhecimento espiritual da lei, então ele compreendeu. Eu sou escravo do pecado. Em si mesmo, ele era um escravo. E é interessante que ele fala em Filipenses, né? Hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, segundo a lei, fariseu, irrepreensível. Mas quando a lei foi revelada a ele pela face de Cristo, pela vida de Cristo, ministrada no coração dele pelo Espírito, porque ele guardava a letra da lei, mas o Espírito estava longe de guardar. Mas quando isso reviveu, ele se viu pecador. E compreendeu. Mereço a morte. E olha não posso guardar a lei por mim mesmo. E olha que o que ele compreendeu. Ele compreendeu, por exemplo, Romanos capítulo número 7, verso 24, ele compreendeu. O que coisa? Olha, lembra que Gálatas 3:21 fala que a lei não podia vivificar? O que ele compreendeu quando ele conheceu a lei? Ele compreendeu, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o que ele compreendeu era que em sua vida, a única vida que existe, a vida corpórea, a vida no corpo, em sua vida, ele precisava ser vivificado. Em outras palavras, ele precisava crucificar o seu corpo da morte com seus desejos e paixões na cruz de Cristo. É por isso que o que vai acontecer na cruz de Cristo, em Romanos 8, verso 4, o que vai acontecer na cruz, dito por o verso 3, onde fala que Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A pergunta é, por que Deus teve que condenar o pecado na carne do seu Filho? Porque a carne, com seus desejos e paixões, precisa ser tratada. Para quê? Para que agora, pelo Espírito, a gente possa ser vivificado para que o verso 4 seja cumprido. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, os desejos e paixões, mas segundo o Espírito. Então, somente quando somos vivificados pelo Espírito, a justiça da lei pode se cumprir em nossas vidas. Amém. É interessante isso, quando a gente pensa nos propósitos da lei, eu poderia entender de uma maneira lógica crescente dessa forma. Primeiro, o propósito da lei. Ela revela o caráter de Deus e expressa toda a vontade de Deus para nós.
Segundo propósito, ela revela o pecado. Tanto que aqui em Romanos 7, versículo 7, Paulo diz: que diremos, pois, é a lei pecado, porque ela revela o pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, segundo propósito, a lei revela o pecado. Terceiro propósito, a lei condena o pecador, porque se eu, pecador, olho para a lei, olho para o caráter de Deus, olho para a minha vida, eu vejo quão distante eu estou daquele padrão elevado de Deus, do caráter de Deus. Mereço a morte. Então, se eu me aproximar da lei esperando que ela me dê vida, ela vai me dar o quê, pastor? Morte. Morte, porque a lei não foi dada por Deus para nos dar vida. Olha, e não só morte, convicção que eu estou morto. Exatamente. Que eu mereço a morte. Ela vai me convencer que a minha parte é a morte. Exatamente. E daí vem aquilo que Paulo fala em Romanos 10, 4. Acho que é legal a gente ler. E abre para a gente em Gálatas 3, 24. Romanos 10, 4 diz: porque o fim, a finalidade, aí o quarto ponto do propósito da lei, porque o fim, a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E diz o que, Gálatas 3, 24? De maneira que a lei nos serviu de tutor. De aio, de pedagogo. Isso. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei mostra a necessidade que temos de ser vivificados, que temos de vida porque estamos mortos, a necessidade que temos de um plano elaborado por Deus para nos salvar. Então a lei te conduz a Cristo. Cristo então te dá o quê? Ele fala: eu não vim condenar, quem condena vocês é Moisés. Eu vim salvar vocês. Então Cristo não veio te condenar, ele veio te salvar. Ele veio te dar vida, vida em abundância, ele veio te dar justiça. Tá ok, recebo a justiça de Cristo. Posso viver agora em pecado? Não, por isso é que agora, por exemplo, Romanos 8, onde fala que a gente pode ser vivificada pelo Espírito, o que acontece? O Espírito vai da morte às obras da carne. Para agora nós viver livres das obras da carne, em serviço a Cristo e sua justiça. Amém. É uma maravilha. É lindo isso. É uma isso maravilha. É transformador quando a gente maravilha. entende, porque Cristo ele dá a sua justiça e vida para nós, a salvação, não para que vivamos em pecado, mas para que vivamos de conformidade com a lei. Então a lei me conduz a Cristo e Cristo, pela sua justiça, pelo seu Espírito, me conduz à lei. Não para que eu receba a vida porque eu já recebi de Cristo, mas para que eu esteja de conformidade com o caráter, com o padrão revelado por Deus. É como isso, você não recebe a justiça de Cristo como uma coberta para você esconder tras ela. Para pecar, né? Agora eu estou liberado. É uma dádiva que vem a ser sua. Para quê? Para que a justiça de Cristo, morando em nós, possa nos fazer em conformidade com a sua lei. É uma bênção. É lindo o plano da salvação é uma E bênção. sabe como eu vejo isso tão claro lá em Êxodo? Porque Êxodo 20 você tem a lei. Êxodo 25 você tem o quê? O santuário. Então você tem os propósitos da lei, ela conduz você a Cristo. O santuário é o quê? O santuário é Jesus, do início ao fim. É o cordeiro, é o sacerdote, é o plano de Deus para te dar vida, justiça, salvação, te libertar da culpa, do poder e te libertar da presença do pecado. Em breve isso vai acontecer mediante a glorificação. Então o santuário é Cristo. E você vê, Êxodo 20 a lei, Êxodo 25 Cristo. Deus querendo conduzir o povo a Cristo. Mas para isso, a lei tinha que despertar no povo. Com certeza. Vocês são pecadores, olha o meu caráter, o meu poder, a minha vontade. Tinha que impressionar o povo a essa necessidade. E agora que você trouxe o tema do santuário, lembra que qual é a essência do santuário? É a morada, a presença de Deus conosco. Então, essa mesma coisa acontece com o plano da salvação. Cristo vem a morar em nós para nos conformar com a sua vontade. É uma maravilha. Lindo. Uma maravilha. Por isso, Cristo aguarda até ser formado em nós para que a verdadeira obediência
venha de um coração conformado à vontade de Deus. Pastor, eu deixaria essa cerejinha do bolo para o final, mas eu já quero ler porque o seu comentário já trouxe a necessidade da leitura desse texto, que é o texto de sexta-feira. Olha só o que diz aqui, aliás, é o texto de quinta-feira, que diz assim, ó, Desejar a todas as nações, página 516. Eu guardei esse texto no meu coração de tão lindo, que diz assim, ó, o amor aos seres humanos é a manifestação do amor de Deus para com a terra. Então, quando eu amo aqui o pastor, eu estou manifestando o amor de Deus para com esse mundo. Foi para implantar esse amor, fazendo-nos filhos de uma só família, que o Rei da Glória se tornou um conosco. E quando se cumprirem as palavras que ele disse ao partir, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, João 15:12, quando amarmos o mundo assim como ele o amou, olha agora, então sua missão por nós estará cumprida. Estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no nosso coração. Maravilha. Aleluia, que texto maravilhoso isso aqui. Maravilha. E é exatamente isso que o pastor expressou de uma maneira maravilhosa. Maravilha. E por isso é que a essência do santuário sempre é a morada, a presença, a vida de Deus conosco, em meio do seu povo. Então, o mesmo ordem que tem o livro de Êxodo, por exemplo, é o mesmo ordem que a gente muitas vezes segue. A gente, em primeiro lugar, é chamado para ser liberado do domínio da injustiça, do pecado. Quando a gente consegue se livrar do domínio do mal, então a gente recebe o caminho que agora deve seguir, andar. A lei. Lembra que no livro de Êxodo, a lei está relacionada com aquela petição do sogro, do Moisés, de ensinar ao povo como andar, como caminhar. Então, depois que você é chamado à liberação, você é ensinado a caminhar. Mas você acha nesse caminho que você não consegue por si só, somente por si, por sua força, não consegue caminhar, mas precisa de ajuda. Então, aí nesse momento aqui, vem o santuário. Ajuda é Deus morando em seu povo. Deus morando em nós, que vai nos fazer capazes capacitar de caminhar e permanecer no seu caminho. Amém. Então a gente tem que sempre frisar, destacar a obra que Cristo fez por nós na cruz e a obra que ele faz hoje em nós, mediante o seu Espírito, é a vida de Cristo em nós. E a lição de segunda vem falando também que Cristo não veio para abolir a lei, mas para cumprir tudo o que havia sido prometido na lei e nos profetas. E isso é muito evidente, né? Um ponto interessante aqui, se Cristo, na cruz, ele aboliu a lei, triunfou Satanás. Com certeza. Porque quem queria que a lei fosse alterada ou mudada, fosse abolida, era uma das argumentações, era uma das propostas de governo de Satanás. Ora, se Cristo vem, morre e a sua morte tem relação com uma lei sendo abolida, quem triunfa é Satanás, não é Cristo, não é Deus. Não faz o menor sentido biblicamente sustentar que a morte de Cristo na cruz aboliu a lei. E nós temos um livrinho, só para mostrar aqui, o pastor Ospino vai fazer um comentário. Temos aqui um livretinho aqui no IAG chamado Qual Lei Foi Cravada na Cruz? Então, se você quiser conhecer um pouco mais dessa temática, entre em contato, adquira seu material. E temos outros livros aqui, né? Esse livro aqui, O Desejar Todas as Eras, uma tradução fidedigna dos originais, dos escritos de Ellen White, lindo, né? Ilustrado, que é O Desejar Todas as Nações, que vem trazendo toda essa temática também para nós compreendermos melhor. Mas como que a gente pode entender isso? Cristo aboliu a lei? Bom, na cruz? A morte de Cristo na cruz é a maior demonstração da vigência da lei. Por quê?
Porque se a lei pudesse ser abolida, então para que o Filho de Deus precisava morrer? Exatamente. Melhor abolir antes. É melhor abolir antes. Priva o Filho de todo o sofrimento e morte. Correto. Se a lei pode ser mudada, então melhor não fazer passar o Filho de Deus por esse sofrimento. Mas a mesma realidade que ele teve que morrer na cruz é uma demonstração da vigência, da permanência, da eternidade, da lei de Deus. Amém. A cruz, então, é como se fosse aquele marco, né? Estabelece a imutabilidade da lei. A cruz estabelece a imutabilidade. E também revela, como já vimos nas lições anteriores, revela o caráter de Deus, que ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. E, por fim, né, na lição de segunda, vem falando a respeito da motivação que deve nos levar a guardar os mandamentos. Não deve ser qualquer outra coisa senão o amor. João 14,15, Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, Deus tem revelado o seu amor para conosco ao enviar o seu Filho, ao revelar a sua vontade pela sua lei, o ministério dos anjos, o ministério do Espírito. Deus tem te amado de todas as formas, te dando uma segunda chance, um tempo de graça, te dando vida, suprindo as suas necessidades. Deus tem feito tudo. Agora, qual é a sua motivação de obedecer à lei? Para ser salvo pela lei? Argumentamos aqui biblicamente que não. A sua motivação é amar, é responder o amor de Deus para com você também de uma maneira amorosa. Eu quero guardar a lei por amor, por gratidão mesmo, né? É um assunto, um negócio, pastor, que eu acho que é uma coisa natural daquele coração que tem sido convertido. A resposta natural de um coração convertido vai ser o cumprimento da justiça da lei em sua vida. É verdade. Por quê? Olha aqui. Falando de motivação, a gente pode lembrar o texto que fica no capítulo 5 de 2 de Coríntios, capítulo 5, verso número 14 e 15. Fala assim. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim. Nota isso. Ele vai dizer que o que a mente pensa, que o que a mente tem que pensar para ser constrangida. Qual é o juízo? É este. Que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Então, eu acho, quando eu olho, quando eu contemplo a cruz de Cristo, o que eu vou pensar é que Ele já comprou a minha vida. Para que a minha vida não seja mais uma vida para meus interesses pessoais, mas uma vida ao serviço do meu Senhor, aquele que já comprou a minha vida. E graças a Ele, eu existo. Essa motivação não tem como ser legalista. É uma motivação genuína, uma motivação verdadeira. O amor por aquele que já morreu, para que eu possa ser considerado como morto em meus pecados, mas vivo em Cristo Jesus. Amém, amém. Exatamente. Eu concordo que não tem como pensarmos diferente. Porque se eu pensar diferente, significa que eu não fui regenerado, significa que eu não compreendi nada a respeito do amor de Deus manifesto em Cristo por mim. Então a motivação só pode ser essa, né? Só pode ser o amor. Vamos avançar para a lição de terça. Eu acredito que a gente já trabalhou o início dela em comentários anteriores, que a lei não pode salvar do pecado nem transformar o coração, que essa obra é do Cristo, não é da lei. A lei não foi dada por Deus para dar vida, para dar justiça, para dar salvação. Mas a lição vem trabalhando que
por mais que nós não sejamos salvos pela lei, é possível ser salvo apesar da lei? É uma pergunta interessante. É. Ah, eu não sou salvo pela lei, ok. Mas eu preciso guardar a lei para ser salvo? Bom, a gente Como que a gente pode entender essa dinâmica a gente aí? pode responder, por exemplo, Aham, no capítulo número 5 do livro de Hebreus. uhum, No capítulo 5 do livro de Hebreus, fala assim, por exemplo, versos 7 ao 9. uhum. Você pode ler, especificamente o nosso texto vai ser o 9, mas pode ler desde o verso 7, Do por 7 favor. ao 9. O qual nos dias da sua carne, Está falando de a humanidade de Jesus. da humanidade de Cristo, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, Cristo, ele pediu, no momento da sua vida, ser livrado da morte. Esse é Getsemane. Getsemane. Isso. Aham. Então, verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha, que maravilha. Ele aprendeu que coisa? A obediência como filho do homem, obedecendo a seu pai. Mas para quê? Verso 9. E, sendo ele consumado, e aqui a consumação no sentido da morte, Isso, ele vem a ser aperfeiçoado como um salvador. aham, Isso. E fala. e sendo ele aperfeiçoado, consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, olha quem ele vai salvar. Ele vai salvar porque ele veio a ser causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, essa aqui é uma maravilha. Ele vai salvar aqueles que lhe obedecem, mas aqueles que ele vai salvar, primeiro, ele faz obedientes, porque ele aprendeu a obediência. Ele é o autor e consumador da fé. Ele não fala para você, você obedece e eu salvo. Não, ele fala, desde que eu faça obediente, mientras eu te salvo. Então, a salvação, O que ele disse é o seguinte, que mentras a gente não tem a palavra, eu vou fazer você me obedecer e eu te salvo. É neste sentido que o pastor colocou. Isso. Cristo vai nos capacitar a obedecê-lo. E nessa obediência ele vai nos salvar. É isso. Ele fala assim, se você acredita, se você confia, tem essa palavra? Se você confia, se você acredita, eu vou te fazer obediente. Nessa expressão, nessa experiência, você tem a salvação. Ele fazendo você obediente. Não você obedecendo a ele por as suas forças para ser salvo. Não. Você está sendo salvo por enquanto ele faz você obediente. Pela obra que ele faz em nós, por nós ainda. Com certeza, Lindo. com certeza. Exatamente. Toda verdadeira obediência provém de Cristo fazendo-a com seu poder em nós. É o que fala, por exemplo, na conclusão do livro de Hebreus, capítulo número 13, verso 20 e 21. Fala assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Agora, olha aqui. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade. Agora, como? Operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo. Então, é ele, claro. é ele que faz a sua obra em nós, para nos habilitar de fazer a sua vontade. Por enquanto nós permitimos que ele faça a sua vontade em nós,
Ele está nos salvando. Uhum, uhum. Porque a salvação tem um aspecto passado, tem um aspecto presente, você tem que permanecer em Cristo. Uhum. E a salvação também tem um aspecto futuro que vai se decidir no juízo. Uhum. Então, por enquanto você esteja sendo feito obediente, você está sendo feito obediente, você está recebendo de Cristo a força, o poder para seu coração ser conformado com sua vontade, você pode ter garantia de que você está sendo salvo. Amém. Eu concordo 100% com o pastor Ospino. Isso tem que ficar claro para nós. E a lição de terça-feira vem falando dessa obra de Cristo em nós pelo Espírito, operando o novo nascimento. É o que ele fala para Nicodemos em João capítulo 3. É o que ele fala lá para Jeremias, que é a promessa da nova aliança, que ele escreveria em nosso coração a sua lei, que é um transcrito do seu caráter. Ou seja, a obra do Espírito Santo em nós é uma obra de transformação do caráter. Agora, é interessante também destacarmos, pastor, que essa obra de Cristo em nós não é apesar de nós. Eu não sou inativo. Com certeza. Eu não sou inativo nessa obra de Cristo em nós. Há uma cooperação. E eu gosto de falar que não há contribuição, há cooperação. Deus opera em mim pelo Espírito e eu coopero. De que maneira? Com as minhas obras? Não, com a minha vontade. Vontade sinônimo de escolha, decisão, submissão da verdade. Não aquela cerviz, aquele pescoço duro, né, rebelde, não mais. Mas sim, Senhor, é uma obediência voluntária, é uma obediência por amor, mas é uma obediência servil, Senhor. O que tu queres é o melhor para a minha vida. Existe essa sinergia, né? Deus opera e o homem coopera, e Deus vai operar em nós, Filipenses 2, 12 e 13. Ele vai operar aqui, Hebreus, muito claro também, 13, versículo 21. Ele vai operar em nós o querer e o efetuar. Eu falo que essa sinergia, essa cooperação que você está falando, consiste em sempre dizer sim, Senhor. O que você fala é a verdade. O que você diz de mim com certeza, é verdade. Aquilo que você falou sobre mim é verdade, Senhor. É verdade, você tem razão. Então, por enquanto você fica sujeito, por enquanto você fica não resistindo à obra do Espírito, você está cooperando com o Senhor. Amém. Que faça com sua vontade, poder, graça, sua vontade em você, Amém. em nós. E nesse processo é o que o pastor Ospino explicou primeiramente, você está permanecendo na salvação. O autor foi muito feliz em muitas colocações, mas teve aqui uma frase que eu discordo, que como eu concordo com esse raciocínio expresso biblicamente pelo pastor Ospino, eu não tenho como concordar com essa frase, no sentido assim, não guardamos a lei para sermos salvos. Ok, não guarda a lei para ser salvo, tá certo. Mas agora aqui, mas porque já fomos salvos. Para mim é um pouco complicado, no sentido eu entendo que tem um aspecto passado, eu aceitei a salvação que Cristo me oferece, mas eu acho importante a gente frisar o aspecto presente da salvação. Eu permaneço em Cristo na salvação que Ele me oferece. Porque se eu já fui salvo, parece que não tem como eu me perder. Então, e esse raciocínio ele não é bíblico, porque pelo exercício do livre-arbítrio eu posso rejeitar hoje a salvação que um dia eu aceitei no passado. Então eu tenho que frisar mais a permanência, o aspecto presente da salvação. João 15, o permanecer na videira do que o que já foi, né? Ellen G. White falava assim, você e eu sempre somos livres de escolher outro mestre. Sempre. Então, o que acontece é que essa frase aí, pastor, identifica a salvação só com o momento da justificação. Exatamente, uma aceitação. Recebi, ok. Já. Então uma aceitação pontual da salvação que corresponde com a justificação. Mas a santificação também é parte da salvação. Que é pela fé, não é pelas obras. É um processo sempre presente. E não é desconexo, não tem como desconectar uma coisa da outra. Exato. Isso, com certeza.
Por isso que eu falava do aspecto futuro da salvação. A pergunta é, então, se a salvação tem um aspecto futuro, o que coisa pode garantir agora que eu vou ser salvo? A permanência em Cristo pela obra do Espírito vai garantir que aquela decisão que seja tomada no dia do juízo corresponda com a minha vida presente. Exato, porque eu posso aceitar a salvação e viver uma vida em desacordo com a lei e a vontade de Deus e falar assim, não, eu já aceitei. Eu sou salvo já. E usar a graça como uma desculpa para o pecado. E Paulo fala, eu não posso fazer isso. Como que eu vou usar agora os membros que foram redimidos por Cristo? Eu morri, ressuscitei. Como eu vou usar agora esses membros para o pecado? Eu vou usar para a justiça, Romanos capítulo 6. Então a gente tem que tomar cuidado com esses raciocínios. E eu até coloquei aqui, a lição de terça traz uma perguntinha, né? Qual é a sua esperança no juízo? A sua observância fiel da lei ou a justiça de Cristo que cobre você? É claro que é a justiça de Cristo, mas a justiça de Cristo não é uma capa para cobrir pecado. Ele não livra você em pecado, ele te livra do pecado. Então, eu lembro, pastor, eu não sei se o senhor vai lembrar, eu estava ainda no teológico, lá para 2012, alguma coisa assim, lançou uma lição da escola sabatina, que a capa dela, ou era uma imagem interna, mas eu lembro que era a capa, era Jesus cobrindo um homem com trapos de imundícia. Ou seja, Cristo colocando a sua capa de justiça sobre um homem com trapos de imundícia. Essa imagem ela é muito errada. Cristo ele remove os trapos de imundícia, ele vai colocar a sua capa de justiça imputada e comunicada, que não é para cobrir pecado, é para remover pecado, para te tornar uma nova criatura. Então, imagens, frases, pode parecer que é chatice de teólogo, mas não é, porque teorias moldam uma prática, ideias moldam as suas ações. E isso é muito importante, a gente tem que pesar as palavras de uma maneira muito precisa, principalmente nesta temática da salvação. E olha, pastor, você leu a pergunta do dia... Era quarta? Da terça-feira. Olha, o que eu acho muito interessante é que a Bíblia responde precisamente essa pergunta. Por exemplo, 1 de João, capítulo 4, verso 17, olha como fala. Fala assim, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Amém. Nossa, que maravilha! Então, qual é a esperança? É a justiça de Cristo? Sim. Mas é a justiça de Cristo que vem a ser minha. Para eu viver a vida dele. Né? Para me vivificar e amoldar a sua vontade. Amém. Você me fez lembrar aqui, 1 João também, 2,6, lê para nós. Eu acho que é bem exatamente isso que você disse. 2,6. 1 João 2,6. Fala assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se eu recebo a justiça de Cristo, e a justiça de Cristo é a vida de Cristo em mim, de que maneira eu vou andar? Assim como ele andou. Eu vou fazer as obras de Cristo, eu vou fazer a vontade de Cristo. A minha vida vai ser uma expressão da vida de Cristo, e não uma vida do velho homem, do pecado, do diabo. Não tem como a gente conciliar uma vida de pecado com tudo isso. Por isso que, diante de toda essa argumentação construída, nós advogamos e cremos na vitória sobre o pecado. Eu não estou falando que não terá mais tentação interna, que não terá mais natureza pecaminosa. Isso é carne santa. Eu estou falando que mesmo com tentações, Cristo opera em mim o querer e o efetuar para me dar a vitória sobre a tentação, para suplantar, sufocar aquela natureza pecaminosa, para que Ele vive e não mais eu. É nisso que eu creio e é nisso que a gente vive para pregar, né, pastor? É uma maravilha. É a mensagem, esse é o evangelho eterno. E como fala sempre o meu sogro, ele fala, este ensino aqui não é causa de ansiedade, não, é uma promessa. É uma bênção. O que a gente prega, pastor, o que a gente prega é que a obediência
não é primeiramente um requisito, é uma promessa de Deus. Uhum, uhum. Se você acha que a obediência que Ele espera de você é um requisito para entrar com Ele num concerto, eu te obedeço, você me salva. Não. É uma promessa. A nossa obediência é uma promessa que Deus faz para Aleluia. nós, para que nós possamos acreditar na sua palavra e a sua palavra vai se cumprir em toda justiça em nossas vidas. É uma bênção. É uma bênção. Uma bênção. Amados, eu vou, se assim vocês permitirem, esticar um pouquinho mais. A gente já passou aí 1h05, mas eu quero aproveitar aqui a presença desse grande amigo, pastor Ospino, que tem bastante também conhecimento nessa área. Vamos aí para a lição de quarta, que tem como título O amor é o cumprimento da lei. E a lição vem falando assim, tá, ok, o amor é o cumprimento da lei, mas que amor é esse? Porque se o amor é o cumprimento da lei, eu quero saber que amor é esse para cumprir a lei. E a lição vem trazendo principalmente o aspecto do sábado, o aspecto que não é apenas um memorial da criação, mas um memorial salvífico também, um memorial da redenção. E o que tem a ver o sábado com essa definição do amor que me ajuda, vamos dizer assim, que é o cumprimento da lei? Qual que é a relação sábado, amor? O que a lição traz aí para nós? Eu acho que a gente pode responder essa pergunta com outra pergunta. O que é aquilo que o sábado vem a celebrar? Não é a minha obra, é a obra de Deus. Então, o sábado lembra a obra criadora de Deus. Uhum. E qual a relação da obra criadora de Deus com a minha salvação? O mesmo poder criador é o mesmo poder santificador. Quando eu conheço isso, então eu posso lembrar que se o poder para santificar é o poder criador, então a minha santificação não é uma obra humana, é um repouso em Cristo, confiando, dependendo de seu poder para me fazer nova criatura. O poder de Deus. Sempre é o poder de Deus fazendo-nos novas criaturas. Porque, pastor, eu não consigo cambiar, mudar, transformar este coração. É somente o mesmo poder que criou o mundo com a sua palavra, é o mesmo poder que me dá a sua palavra para que quando eu dependo, quando eu acredito nessa palavra, a palavra de Deus traz a vida, o poder de Deus para se cumprir em minha vida. Amém, amém. Nos dá um novo coração, uma nova mente, a mente de Cristo, novos desejos, novos impulsos, para que nós estejamos em harmonia. Então a minha salvação pode ser um repouso em Cristo. Que é o que Hebreus 4 fala. Não uma obra que eu tenho que Descanso conseguir. Eu tenho que, por exemplo, pastor. Não, e só um detalhe sobre o sábado, não esquece não. O sábado, ele foi um santuário separado no tempo, e não um santuário num lugar, espaço físico. E o tempo eu não saio correndo atrás dele, ele vem até mim. Tanto que a ansiedade é o querer antecipar o tempo. Não, a obra salvífica de Deus não pode ter esse aspecto ansioso da minha parte. Ele vem até mim, ele faz essa obra em mim. Assim como o tempo vem até mim, cada sábado vem até nós. Essa é a obra de Deus em nós também. Maravilha, maravilha. E por isso que o dia sábado sempre vai lembrar o poder criador de Deus, para que a minha salvação não seja eu tenho que vencer o pecado. Sim, mas não é eu que vou vencer. É Cristo fazendo a sua obra em mim. Por enquanto eu acredito, eu dependo, eu falo, sim, Senhor, Amém. É verdade. Faça em mim a sua obra. Isso que você está falando sobre mim é verdade. Faça a sua obra. Por enquanto eu permaneço Permaneço. sujeito,
eu posso repousar nas suas promessas. Amém. Louvado seja Deus. E a lição vem falando que o sábado, não apenas um memorial da criação, mas da redenção, no sentido de que o dia que Cristo mais operou milagres, e se nós lermos aqui os evangelhos, fica muito claro que foi no dia de sábado, em que ele estava levando para as pessoas libertação, cura, restauração. É como se conduzindo elas a uma condição edênica, né? A uma condição de libertação do pecado. E quando a gente lê Isaías 58 também, o verdadeiro jejum que Deus quer no dia de sábado, principalmente, não é aquele jejum do sofrimento, aquele jejum, né, do rosto, da face, do semblante desfalecido, não. Qual que é o verdadeiro jejum? É que você estenda o amor, estenda a misericórdia, supra as necessidades das pessoas ao seu redor, rompa com o jugo da escravidão, do pecado. É serviço, é levar o amor, levar o evangelho para as pessoas, visitar as pessoas, dar estudos bíblicos, é cesta básica, é vestir o nu, é saciar a sede do sedento, visitar o encarcerado. E esse é o cumprimento da lei. Porque se Cristo fez isso no dia de sábado, e o sábado é o memorial também da libertação, da redenção, se eu quero cumprir a lei e o amor é o cumprimento da lei, o que o sábado tem a ver com isso? É um dia de vivermos este amor. É um dia de manifestarmos este amor para as pessoas ao nosso redor. E é o que a lição aqui bem trabalha, e eu achei maravilhoso esse tópico. E com certeza, quando a gente pergunta, por exemplo, qual amor é o amor que leva à obediência da lei? O que fala Romanos 5. O amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, o mesmo Senhor que me pede obediência é o mesmo Senhor que me dá o amor, o seu amor, para eu obedecer. Ele faz que a gente ame ao Senhor e ao mesmo tempo vai experimentar rejeição por o pecado. O amor pela justiça vai se transformar em rejeição. Ódio pelo pecado. Ódio. Ódio pelo pecado. E com amor certeza. Para com o pecador. Com certeza. Com certeza. Sem dúvidas. Uma lição aí maravilhosa. E partindo aí para o fim, então, quinta-feira vem falando a respeito de, acima de tudo, amem uns aos outros. De não fazermos acepção de pessoas, de não tratarmos as pessoas de uma maneira diferente, o pobre, o rico. E é uma tendência humana, né, de tratarmos as pessoas de uma maneira com acepção. Mas não, a gente deve amar as pessoas assim como Cristo amou. Quando a gente fala da definição de amor, que amor é esse? Como que eu devo amar para cumprir a lei? Leia a vida de Jesus. Nossa, maravilha. Não é? Esse é o ponto. Nos evangelhos, nesse livro maravilhoso, que para mim, depois da Bíblia, é um dos livros mais lindos já escritos, O Desejar Todas as Eras. Paulo, e eu trouxe esse material porque a lição vem falando de muitos textos das epístolas de Paulo, e Paulo foi um dos apóstolos, se não o cristão, que viveu essa vida. Ele chegou a tal ponto de viver o amor de Cristo para com as pessoas, que ele pode dizer, sede meus imitadores. Ora, se ele estava falando sede meus imitadores, é porque ele era imitador de Cristo. Então, o amor que cumpre a lei é o amor de Cristo. E que maneira Cristo amou? Vocês devem amar uns aos outros assim como eu vos amei. Se sacrificando, servindo, não procurando seus próprios interesses, mas procurando fazer a vontade do Pai. Quando estudamos a vida de Cristo, entendemos, essa vida é agradável a Deus. Porque muitas vezes, pastor, a gente quer viver uma vida agradável a Deus. É uma motivação do coração. Eu quero viver uma vida agradável a Deus. Mas você aí de casa precisa entender que a sua vida, a minha vida, do pastor Ospino, não é uma vida agradável a Deus. A única vida agradável a Deus é a vida de Jesus. Agora, se eu permitir que Cristo viva em mim, se Ele de fato viver em mim, o Espírito Santo viver em mim, me vivificando,
para viver uma vida de conformidade com a vontade de Deus, aí sim a minha vida, que não é minha, é a de Cristo, será agradável a Deus. Com certeza, com certeza. Por isso é que Cristo tem que morar no interior do homem. Cristo tem que morar no interior para que seja Cristo fazendo a sua perfeita obra que nos faça agradável perante Deus, diante de Deus. Então, o que a gente tem que lembrar sempre, falando sobre a temática da lei, do amor, é que tudo aquilo que Deus pede de nós, é Ele que é capaz de fazê-lo. Para quê? Para que a honra, a glória seja para Ele, que põe o querer também como fazer em nós por sua perfeita vontade. Então, é Cristo vivendo a sua vida em nós, nos dando o seu poder, nos dando a sua graça, nos dando a sua faculdade, a sua vida, que vai trazer a obediência, a vida agradável perante Deus. Amém. Então, isso eu acho, pastor, isso aí que é o resumo dessa temática que a gente tem falado. Cristo, é Cristo formado em nós. Amém. É Cristo, a vida Ele é a de esperança Cristo. da glória. É a vida de Cristo. É quando eu contemplo, quando eu posso levar para minha mente a sua vida, a sua história, a forma em que ele tratou as demais pessoas, o seu ministério, o seu amor pelos, como fala, necessitados, menesterosos, necessitado, tudo o que ele fez. Então, ao mesmo tempo que eu fico olhando a sua vida, então a minha vida vai se transformar com o modelo da sua vida. Amém, louvado seja Deus. E é importante frisar algo que o autor traz, que eu acho muito significativo, que essa relação da lei com o amor, porque não basta deixar de fazer o que é errado. E muitas vezes a gente para aí. Ok, eu deixei de fazer o que é errado. A pergunta é, você está fazendo o que é certo? Porque, eu não mato, mas ok, você está preservando a vida? Porque muitas vezes a gente pensa, eu não faço isso de errado, mas a pergunta não é só se você não está fazendo errado, é se você está fazendo certo. E não apenas isso, mas com qual motivação você está fazendo certo. Então aqui nós temos 3 pontos. O primeiro, deixar o errado. Segundo ponto, faça o que é certo. Terceiro ponto, faça o certo com a motivação certa. E é exatamente isso que a lição de quinta fala, de não vivermos uma vida cristã pacata, passiva, mas uma vida cristã ativa. Não apenas deixar de fazer o que é errado, mas fazer o que é certo. O que é certo? Amar como Cristo amou. E de que maneira? Com amor genuíno e verdadeiro. O amor de Cristo em nós. É Ele que nos constrange e nos motiva, 2 Coríntios capítulo 5. É o amor de Cristo que deve nos levar a guardar os mandamentos de Deus, que é uma expressão do seu amor. Eu quero ler aqui uma parte da lição e um comentário de Ellen White, que ela diz assim a lição, o autor diz assim: devemos amar o mundo como Cristo o amou. Está no final da lição, último parágrafo. Devemos amar o mundo como Cristo o amou. Isso pode nos ajudar a compreender melhor o conceito da perfeição cristã e como devemos nos preparar para a vida eterna. Olha só, o autor trazendo a questão da perfeição cristã. O que é perfeição cristã? É vivermos a vida de Cristo, a refletirmos o seu caráter de amor, misericórdia, justiça. Isso é perfeição cristã. E é o que Cristo aguarda para que ele, então, retorne para falar assim, esse povo é meu. Ele está preparado. A minha obra, foi o texto que eu li lá no início do Desejado, a obra de Cristo em nós é fazer com que vivamos a vida dele, que reflitamos o seu caráter.
E Parábolas de Jesus, página 29, diz: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. O que é a manifestação de si mesmo em sua igreja? Que a sua igreja viva a sua vida. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus, que é um texto que dá eco aqui para o texto do desejado que a lição traz. Então é muito claro esse aspecto. E tem um outro texto do Parábolas de Jesus que apresenta quando eu alcanço a perfeição de caráter. Porque muitos pensam assim, eu alcanço a perfeição de caráter quando eu deixo de pecar. Quando eu faço isso ou aquilo. Mas olha só o que Ellen White diz aqui, pastor. Diz assim, Parábolas de Jesus, página 208. O amor é o fundamento da piedade, que é o amor prático. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. 1 João, se eu não amo aquele que eu estou vendo, como que eu posso amar aquele que eu não vejo, que é Deus? Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Olha agora, a perfeição de caráter do cristão é alcançada quando? Diz aqui, quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Maravilha. Então, quando eu olhar para o meu vizinho e falar assim, eu quero levá-lo à salvação, eu o amo, o familiar, o membro da família, o irmão da igreja, principalmente os inimigos e opositores da mensagem, da verdade cristã. Quando olharmos para essas pessoas com amor e você estiver disposto a morrer, dar a sua vida para conduzir essa pessoa à salvação, aí sim a perfeição de caráter foi formada. Você é um cristão maduro, você está preparado para as mansões celestiais. Isso é maravilhoso. É uma maravilha e vai em acordo com aquilo que fala sobre a perfeição no capítulo 5 de Mateus. No contexto, Jesus estava falando sobre o amor pelos inimigos. De maneira que o desejo, como você falou aí, o desejo constante de fazer bem, de abençoar, incluso aos inimigos, vai nos tornar semelhantes a Jesus. Isso é a meta. Isso é o chamado para o qual a gente cristã é chamada. E eu quero falar aqui, diante dessa fala do pastor Ospino, daquilo que a gente colocou para você, querido ouvinte, isso não tem nada a ver com perfeccionismo. Isso tem a ver com perfeição cristã, que é o grande alvo de Cristo em nós. Essa é a nossa meta. Então a nossa meta é viver a vida de Cristo, é amar como Ele amou, é refletir o seu caráter por amor. E essa deve ser a mensagem para este tempo. Amém. Amém. Quando João vê a igreja, Apocalipse 14, versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, você tem aí a obra de Deus, de Cristo no seu povo. Como que eles guardam os mandamentos? Ou seja, eles refletem o caráter de Deus, eles vivem a vida de Jesus. É isso que João está vendo ali em Apocalipse 14, 12. E de que maneira eles fazem isso? Pela fé de Jesus. A mesma fé, dependência do Pai, submissão que Cristo teve, assim nós devemos ter hoje também. Então que Deus abençoe sua vida, estude a Bíblia sob essa ótica, estude os escritos de Ellen White sob essa ótica, que é muito esclarecedora. A Bíblia já é muito esclarecedora, mas vem os testemunhos e deixam isso mais esclarecedores ainda, para que ninguém fique com desculpa. Eu não entendi a obra de Deus para esses dias. Que Deus te fortaleça em nome de Cristo. Pastor, amém. Muito obrigado pela sua presença. Foi assim, eu queria passar horas conversando, de verdade. Foi uma conversa, foi um estudo maravilhoso da palavra de Deus. Considerações finais para aqueles que estão nos acompanhando, pastor? Eu acho que o melhor que a gente pode lembrar antes de finalizar esta conversa, nesta maravilhosa lição que a gente
teve aqui é lembrar que a obediência que Deus quer ver em nós é uma promessa que Ele tem feito para nós. Se a gente acredita, se a gente confia em o poder de Jesus, na graça de Jesus para cumprir todas as suas promessas, então Ele vai cumprir a promessa de fazer as nossas vidas em conformidade com sua vontade. A obediência é um milagre de Deus obrado nas nossas vidas. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus pela sua presença. Curta este vídeo, compartilhe, comente. Deixe seus comentários com perguntas, com outros textos, seus pedidos e agradecimentos. Essa sua participação é muito importante para nós. Pastor Ospino, muito obrigado pela sua presença. Agradeço aí toda a equipe de comunicação, de mídia aqui do IAG. Acho que é a primeira vez que eu faço isso. Eles têm, assim, trabalhado de corpo e alma nesse trabalho. Louvado seja Deus por isso. Amém. E se inscreve no nosso canal. Vamos continuar avançando em nome de Cristo. Deus abençoe a sua vida e na próxima lição começamos então a nova lição do próximo trimestre, que vai entrar aí no tema mais de profecia, de métodos de interpretação. Será uma grande bênção também. Que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.